mudar o hino aqui. Palmeiras sai de que forma dessa final? A gente abre valorizando o Corinthians, vai falar mais sobre o Timão, mas também é relevante pro Palmeiras porque a gente tem o Abel Ferreira que pode estar vivendo o último ano no comando do Palmeiras. Ele disse que sim, né? Uma onda de torcedores reforça esse pedido para que seja o último ano. Eu acompanho alguns torcedores do Palmeiras que querem a saída do Abel. Sei que a nossa audiência, em grande parte, defende ainda o Abel, gosta muito do Abel por tudo que ele ganhou, mas tenho certeza que tá todo mundo, no mínimo, triste com o Abel por algumas decisões de ontem. Vamos falar mais sobre isso, Gabi. A situação do Abel Ferreira, já que você terminou a sua fala com ele, a situação do Abel ela é muito delicada nesse momento, né? Porque ele sai de um treinador que era o atual campeão de tudo pra se tornar o atual campeão de nada. Porque o Palmeiras não conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro, não conseguiu vencer a Copa do Brasil, não conseguiu vencer a Libertadores e agora perde o Campeonato Paulista. O Palmeiras, Bruno, na minha concepção, sai desse campeonato numa estaca zero. O Palmeiras, pra mim, sai do campeonato sendo um time que a gente não reconhece, que a gente não sabe o que esperar. Porque é um time que não tem variações táticas, é um time que a gente não vê opções de jogadas. E pra mim não cabe mais a justificativa de que, porque o Palmeiras não tem jogadores. O Palmeiras agora tem. O Palmeiras tem o Vitor Roque, tem o Paulinho. Tem o Paulinho que ainda não fez a sua estreia, mas é um jogador que vai atuar pelo Palmeiras. Tem o Maurício, que ontem retornou de lesão. Você tem o Rafael Veiga, que apesar de não viver o seu melhor momento, é jogador do Palmeiras. Emiliano Martinez, Richard Rios, Gustavo Gomes, Mikael, Murilo, o Everton, goleiro de seleção, Piquerez, Marcos Rocha, Mike. A gente vê vários nomes no Palmeiras e é um time que não consegue criar nada. Felipe Anderson, Facundo Torres. O Estevão também. Estevão. Assim, já não tá jogando o que jogou em algum momento. É um Palmeiras que pra mim é extremamente abaixo do que a gente viu performar nos últimos 2, 3 anos. Pra mim, essa é a situação do Palmeiras. É um Palmeiras que não tem absolutamente nada e a gente não sabe o que esperar. O meio de campo ontem do Palmeiras foi praticamente engolido pelo Corinthians, porque não conseguia criar nenhum tipo de jogada. O Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno quase não tiveram seus nomes falados nas transmissões, porque eles realmente não apareciam. O Vitor Roque aparecia mais porque ele tentava, né, cavar um pênalti ali em alguns momentos. Assim, foi só o que ele fez com a camisa do Palmeiras até agora. Ele caía muito dentro da área. Então, assim, até pro torcedor palmeirense, ele ficava assim, cara, levanta, faz alguma coisa, tenta ir pra cima, cria uma jogada, faz algo diferente. Porque o primeiro tempo do jogo de ontem, Bruno, não sei se você teve essa mesma perspectiva, mas parecia que o Palmeiras tinha vencido a partida da ida. Os dois times estavam assim... Se você vai atacar, eu vou te atacar. Se você não vai atacar, eu não vou fazer nada. Tava um pouco assim. Sobre jogo ruim. Jogo ruim. E um isso. primeiro tempo extremamente abaixo dos dois. E eu esperava que o Palmeiras fosse um pouco mais reativo. O Palmeiras precisava do resultado. Na minha visão, se entrasse com o Maurício e Veiga ontem, ficaria extremamente exposto. Eu acho que aí sim você teria um meio de campo muito mais exposto do que entrou ontem, né? Porque você entra com o Emiliano e o Aníbal, você tem uma força ali por conta dos dois volantes pra segurar o time do Corinthians. Só que aí, você vê que o Corinthians não tava te atacando tanto, coloca o Maurício, coloca alguma outra opção pra criar jogadas, porque o Veiga não tava conseguindo fazer isso. O Palmeiras se sustenta numa ideia de jogo que é só o chuveirinho, joga no Estevão e vê o que acontece, só que o Estevão marcado por 2, 3 jogadores não conseguia também performar muito bem e o Vitor Roque não conseguiu jogar ontem. Você concorda com a zoeira que estão fazendo em cima do Estevão? De que Qual? Contra time do interior... Ele consegue... O Estevão. Contra outros times mais casca-grossa, ele não performa. Tem uma piadinha que fazem até com o escudo do Cuiabá, né? Cuiabá Man, né? Isso, exatamente. Eu não tava lembrando agora qual era o meme. Realmente, o Estevão, ele não consegue aparecer em jogos que são decisivos. Eu acho que nem a questão só do jogo grande. Ele não é um atleta decisivo. Acho que ele é um ótimo jogador pro Campeonato Brasileiro, que você tem várias rodadas. Como ele foi no ano passado. Exatamente. Você não depende de um mata-mata ali pra decidir o que vai acontecer. O Campeonato Brasileiro é rodada a rodada, tudo pode acontecer porque você tem 20 equipes. O Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, você precisa de atletas que são decisivos. E é aí que o torcedor palmeirense vai ficar naquela questão de, mas o Endrick resolvia. Porque o Endrick é um jogador que tem essa característica de ser um atleta decisivo. O Estevão pode não vir é a ser. essa. Exatamente. Ainda não e isso não é que o Estevão é ruim, não tô falando isso não. Tô falando só que o Estevão não tem essa característica de ser um jogador decisivo. E aí a gente vai para um ponto fundamental da partida, que é o pênalti, né? O pênalti sofrido pelo Vitor Roque. Vamos falar sobre os lances do jogo. E assim, antes disso, eu quero soltar um negócio aqui em homenagem ao Félix Torres.
Cinema, conseguiu. ele deu emoção, ele teve a reviravolta, ele deu um clima cinematográfico pra final. Ele é o grande roteirista da final do Campeonato Paulista. Félix Torres, parabéns, você nos deu emoção nessa final. E assim, não dá, né? Foi na linha, Bruno. Ele foi. Nossa. E depois, ele, por algum milagre, ele não é expulso nessa penalidade. Porque, assim, a gente entende, é questão de regra, não era pra dar o amarelo mesmo, mas tinha que dar. Era falta pra amarelo. Ele ia dar um amarelo e expulsar, né, na sequência, ele já por conta do amarelo. E na sequência, ele acabou de escapar, de não ser expulso. O cara me arruma uma falta, assim, tão... Cara, inexplicável o que o Félix Torres fez. E o corintiano só não, assim, pede a cabeça do Félix Torres hoje porque foi campeão. Porque o cara fez de tudo pra colocar emoção e colocar o Palmeiras no jogo. Ainda assim, Gabi, o lance do pênalti é a expulsão do Abel. 2020, Gustavo Gomes faz um pênalti no fim do jogo. E ninguém só não falou nada do Gustavo Gomes porque o Palmeiras venceu nos pênaltis. O Palmeiras ganhou, verdade. Senão, todo mundo tinha reclamado Exatamente. também. Me lembrou muito esse lance. Bruno, eu achei que foi pênalti porque foi na linha. E aí a linha já conta área, não, foi né? Pênalti, então foi aí pênalti. eu acho que não tem essa discussão. Realmente o ponto a se discutir é a questão dele não ter aplicado, o Candansan não ter aplicado um segundo cartão amarelo e aí sim ter, aí consequentemente o Félix Torres seria expulso. Então acho que o maior erro do Candansan nesse lance especificamente foi esse, não ter aplicado o cartão amarelo. Sobre o pênalti, na minha concepção ele ia acontecer porque o Vitor Roque estava procurando esse pênalti. Então, em algum momento ia acontecer. E o Félix Torres estava o tempo todo. Ele estava fazendo a marcação do Vitor Roque e eles estavam o tempo todo se estranhando. Eu em casa falei assim, pô, acho que o Vitor Roque vai conseguir esse pênalti, porque ele e o Félix Torres estão ali. Naquela discussão, o clima quente, uma hora o Vitor Roque vai conseguir, e de fato, ele conseguiu esse pênalti. Achei que o Félix Torres foi muito infantil, cara. Um vacilo que ele não precisava ter dado, tanto do pênalti como o lance seguinte. E depois ele não curtiu precisava. A festa como todos os outros, né? Ele aproveitou ele assim, ali, cara, eu tô aqui... Leve. Campeão paulista, o Félix Torres, que eu elogiei, viu, antes dessa partida. Eu achei que ele tava fazendo um bom campeonato. Sim. Mas ontem, indefensável a atuação do Félix Torres. Pra mim, Bruno, depois desse lance aí a gente tem o pênalti, tem toda uma discussão entre os jogadores, e aí tem o lance do Abel Ferreira, né? Que aí é uma outra situação que a gente entra. Né? O Abel, ele tem que começar a se situar das situações em que ele está. Ele não é maior que o bem e o mal. Exatamente. Né? Assim, e ele tava reclamando por uma coisa de regra, assim. Eu entendo ele ficar revoltado porque não deu o cartão amarelo e consequentemente expulsou. Mas assim, ele já tinha marcado o pênalti, o Palmeiras precisava daquele gol pra conseguir se manter, né, se manter na partida. Aí começou uma discussão, ele se recusa a sair do gramado, ainda teve essa situação, né? Porque ele fica ali sentado no banco de reservas, ele até fala, eu tô sentado. Mas ele já tinha sido expulso, depois ele sai do gramado e aí sim o Palmeiras consegue voltar pro jogo, o Veiga bate o pênalti e acaba perdendo porque o Hugo faz a defesa. Pra mim, o Abel Ferreira, ele desestruturou muito o Palmeiras ontem também. Porque vamos pensar, Bruno, que o Palmeiras vá pra uma situação de pênaltis. Sim. Precisa do seu treinador. Não tem, eu sei que os auxiliares do Palmeiras têm também toda uma história, são caras que são muito importantes pro Palmeiras, mas precisava do seu treinador. E aí a situação fica ainda pior, porque ele dá uma coletiva de 3 minutos. O torcedor palmeirense tem o direito de querer ouvir explicações do treinador, porque ele tinha que ter se explicado ontem. Por que o Maurício não entrou? Por que não começou com o Rios num jogo tão importante? Abel, pra que dar todo esse estresse sem necessidade durante a partida? Pra que essa situação? Essa é a atitude que me revolta, cara. E aí, no ele fim vai do pra jogo, sala de coletiva, responde 3 perguntas que são iniciais sobre o jogo. Sim. O pessoal costuma fazer esse tipo de Frias, pergunta né? mesmo. E aí ele vaza. E aí, no fim do jogo, teve a briga maior, né? Que é quando o Memphis Depay, ele sobe na bola. E na minha concepção, muita gente achou errado o que ele fez e que não concordou. Muitos desses palmeirenses. Se fosse o Veiga fazendo isso, o palmeirense não ia reclamar. Eu acho que o Memphis Depay tá vivendo um momento vivia um momento em que ele seria campeão estadual. Ele fez a provocação, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu acho que ele não é inocente nem nada, ele sabia. E ele fez aquilo pra esquentar o momento. O Palmeiras já o Palmeiras já não tava mais com a cabeça fria, né? Não estava mais. O Palmeiras já estava completamente envolvido na partida. Qualquer situação de estresse que acontecesse, a gente tinha a percepção de que o Palmeiras se perderia ainda mais, e foi exatamente isso que o Memphis Depay fez. Ele fez algo que o Corinthians precisava: ganhar mais minutos
esfriar o jogo, deixar o time do Palmeiras mais nervoso e chamar a torcida do Corinthians. E eu critico um atacante quando faz isso, como quando o Soteldo sobe na bola. Porque o Soteldo tava brigando contra o rebaixamento. Exatamente. O Santos e Vasco, os dois times brigando pra cair. Eu não achei legal. Atitude fora de contexto. O Memphis estava sendo campeão diante da sua torcida e fez algo pra jogar pra torcida e também conseguiu alguns minutos. É do esporte, é do jogo. Como é do jogo, ficar batendo lateral no escanteio e todo time faz isso pra segurar resultado. Não adianta reclamar disso. A cera do goleiro. A questão que me incomodou, de fato, não veio de dentro do campo. Não veio dos jogadores. Sim. Quer dizer, eu não vou passar a mão na cabeça de Marcelo Lomba e Martins, que partiram pra agressão. Que o Lomba dá um chute primeiro no Martins e o Martins responde com tapa na cara do Lomba. Os dois, enfim, fora das suas razões. Mas a gente tem que valorizar e colocar no lugar o que os jogadores do Corinthians fizeram. Conseguiram administrar o mental do time do Palmeiras e levar o título. A torcida, esse ponto a gente já tocou. Se fosse na Vila Belmiro, se fosse em São Januário, hoje o estádio estaria interditado. Isso tem que ser também, isso tem que acontecer também no Corinthians, gente. E não é indo contra o Corinthians, querendo mal do Corinthians, que merece demais ser campeão, mas não dá. A bomba foi arremessada nos pés, quase que pega uma bomba no Gustavo Henrique. Imagina o que a gente estava falando hoje, se estoura a bomba no Gustavo Henrique, se machuca o jogador. Bizarro. Ô Bruno,